pet. Ai, eu adoro esse miadinho. Ai, já chama minha atenção. Por quê? Carlos Sansão já tá aqui com a gente no estúdio pro nosso quadro Pet Mix dessa quinta. E o assunto hoje... Olha, eu quero gerar polêmica, tá? Porque eu quero que as pessoas se sacudam aí e entendam o que é responsabilidade que a gente tá falando. Como saber se você tá pronto pra adotar ou não um animal de estimação. Bom dia, Carlos Sansão, bem-vindo. Bom dia, Gisele. Bom dia, Belmiro. Bom dia, Heinz, ouvintes da Mix. Um prazer estar aqui nessa quinta-feira. Prazer ter você aqui também. Não tô entendendo tanta sinalização do Belmiro. O que tá acontecendo, Belmiro? Não, eu tô pedindo pro Heinz aumentar o retorno do Sansão. E aí a gente vai fazendo aqui, mas a gente esquece muitas vezes que tem câmera, né? Pois é, eu fico pensando, quem tá assistindo a gente deve pensar, tudo doido, ó, bateu a doideira lá. Muito bem, Sansão, quando a gente sugeriu esse tema aqui, bate aquela coisa, a gente precisa falar da responsabilidade, porque tem muita gente que acha que presentear com um pet é uma ótima ideia. Ou bateu aquela vontade na hora, ai que coisinha, porque filhote é bonitinho, gente. Filhote é lindo. Só que a gente tem que pensar o quanto esse animalzinho vai estar na nossa vida. Então vamos falar dessa responsabilidade. O que é o primeiro passo? Sabe que eu sempre brinco, Gi, é bonitinho, mas cresce. Cresce. Né? É pequenininho, mas não vai ficar pequenininho para sempre. Mas a gente fala muito dos benefícios, né? De se adotar um pet, seja ele um hamster, um pastor alemão, mas... Tem vários benefícios, a gente vai até falar de alguns deles, mas também traz responsabilidades e alguns cuidados que a gente tem que se atentar com a gente mesmo, né? De se perguntar se eu estou apto para adotar. E disponível. E disponível. Então, assim, a primeira coisa, amor nem sempre é suficiente. Isso é fato. Esse é o primeiro, né? Você pode amar, mas será que você está preparado? Um deles. Você tem uma rotina, por exemplo? Pets precisam de rotina. Se você não tem uma rotina regrada na sua vida, ou né, tem horário para acordar, tem horário para sair, eu volto para casa geralmente naquele horário, o seu pet vai estar lá. Ele vai precisar. E começam alguns problemas também por falta de rotina. Ele vai destruir alguma coisa, ele pode ter alguns distúrbios de comportamento, além de destruir excesso de lambedura, e isso vai começar a gerar atrito nessa relação. Sim. E também... E aí a gente vai colocar normalmente a culpa no pet, nunca é nossa culpa, né? Exatamente. E quem sempre paga a conta é o pet. Exato. Por quê? Essa falta de... Vamos dizer, não de empatia, mas de socialização, né? Esse ajuste entre tutor e pet vai sempre sobrar a conta pro pet. Por quê? É uma das maiores causas de abandono. Ah, não, meu pet tá destruindo, tá acabando com a minha casa... Vou doar. Agora, doutor, assim, tem uma questão, muitas vezes, de você escolher qual a raça. Vamos falar de cachorro, por exemplo, né? Porque, o senhor sabe, eu tenho 2 vira-latas lá em casa. Sim. Eles têm um tipo de necessidade, Sim. né? Aquele cachorro que mora dentro de casa ou dentro do apartamento tem um outro tipo de necessidade, pelo menos pelo que eu entendo. Aquele cachorro que está acostumado na rua, penso que... o senhor comentou de rotina, eles precisam de rotina, mas eu acho que quem tá dentro, o pet que convive dentro, eu acho que é diferente essa relação, né? Isso, vai muito do estilo de vida de cada pet, Belmiro. Claro, aquele pet que tá condicionado dentro de um apartamento ou condicionado dentro de uma casa, ele não consegue gastar tanta energia assim. E ele pode acabar destruindo coisas, como eu falei. Os que têm terreno, na maioria das vezes, eles acabam gastando um pouco mais de energia, eles têm um pouco mais de independência. Mas não quer dizer que eles não precisem também de alguma atividade, a não ser que ele já está acostumado com aquela socialização dentro da casa, com aquela rotina da casa. Ah, não, eu saio de manhã, volto meio-dia, coloco água, comida fresca, e ele tem um jardim para ele brincar. Agora, tem cães que nem o jardim é suficiente. Precisa de uma atividade extra, porque senão ele começa a destruir o jardim. Já tive casos de tutor que colocou o pet para doação porque ele destruiu o jardim. E daí a gente tem que ver um ponto de pesquisa que a gente fala. Você tem que pesquisar, você já pesquisou sobre as raças, sobre o comportamento? Às vezes aquele pet que vem ao seu encontro quando você vai adotar, nem sempre é o indicado para você. As pessoas, ele me escolheu. Não, ele é geralmente com excesso de energia. Sim. Né? Então a pessoa fala, ele me escolheu. E daí começam os problemas e aquela ilusão de que ele escolheu, daqui um pouco vai por terra e a gente tem que ver essa situação também. Exatamente. Vamos lá, você falou de alguns pontos aí que a gente precisa observar. O que eu vou analisar? Eu quero muito.
né? E eu acho também que a gente é levado por esse ímpeto de achar que é fofinho e tal. Como você disse, o animalzinho cresce, a gente tem que cuidar disso. Mas tem outros aspectos, por exemplo, financeiro. As pessoas acham que ter um bichinho dentro de casa é só uma raçãozinha e água e tudo certo. Não. Ter um pet significa a responsabilidade de cuidar dele quando ele fica doente, quando tem alguma situação. Então tem que fazer essa previsão financeira, né? Você tem que ter uma poupança para cuidar do bichinho. Isso, Gi, muito bem colocado. Nós precisamos ter, eu coloquei aqui nos meus pontos aqui pra gente conversar sobre a estabilidade financeira. Não, Carlos, quer dizer que eu tenho que estar rico para ter um pet. Não, mas você tem que ter ao menos uma reserva para entender que em algum momento seu pet vai precisar disso. Ele vai precisar de vacinas e geralmente, né, acontece quando você não tá legal de grana. Ele vai passar mal, ele vai precisar de algum cuidado e você vai ter que ter condições de bancar. Na maioria das vezes, né, a pessoa corre e pede ajuda. Às vezes consegue, às vezes não. Mas você não pode colocar a sua responsabilidade sobre terceiros. Essa responsabilidade é sua e ela vai estar com você desde o período que você adotou até o último dia de vida do seu pet. Dele ou seu. Exatamente. E daí, assim, outro ponto que a gente tem que analisar, viagem. Sou uma pessoa que viaja muito. Um período de adaptação de uma adoção de um pet pode levar até 1 ano para ele se ambientar. Então, se você tem muitas viagens programadas, repense. Por quê? Para você pode ser, não, eu deixo ele numa creche ou deixo ele com um parente. Ok, depois que ele estiver ambientado, sim. Mas antes ele pode ter como sinal de novo abandono. Ah, olha só. Então, a gente tem que se atentar a isso também. Moro de aluguel. Ou, né, as pessoas, né, não é uma crítica quem mora de aluguel, longe disso, mas tem tutores, tem proprietários de imóveis que não aceitam animais. Ou então você se muda com frequência. Um dia, né, eu trabalho numa determinada empresa e eu tô viajando sempre, tô mudando. Pro pet isso não é legal, essas mudanças, principalmente se ele for um gato. Eu ia até perguntar, tem alguns pets que sofrem mais com esse tipo de mudança, talvez o cachorro não tanto, mas o gato um pouco mais. O gato sofre bastante com essas mudanças, né, por eles ter aquele ambiente dele, se sentir mais seguro, e essas mudanças fazem mal. Né? Ele vai ter problemas de comportamento e a gente tem que se atentar a isso. Então são pontos que a gente tem que analisar. Se você se muda, se permite aluguel, ou então assim, ó, vendi minha casa, vou para um apartamento. Seu pet vai se adequar a esse apartamento? Que nem o Belmiro deu a ideia dos pets dele que vivem... Hoje, se fosse para colocar seus pets dentro de casa ou dentro do apartamento. Sem chance. Então, as pessoas às vezes não se atentam a isso. Vou vender a casa. Beleza, você pode vender sua casa, com certeza. Mas você vai para onde? E, gente, isso se torna um drama grande. Eu vou falar aqui, meu caso. Eu morava numa casa quando eu adotei 4 gatos. Quer dizer, quando eu adotei o primeiro, eu morava no apartamento. Eu fui morar numa casa e acabei adotando 3 gatos, na verdade. Só que depois eu fui para um apartamento, aí veio a quarta elementa que tava lá no carro, no motor do carro, enfim. Fui salvar e acabou que ninguém adotou, fiquei com a quarta elementa. Então, quer dizer, nesse período que eu saí de uma casa e depois um apartamento grande para um apartamento bem menor, com 4 gatos. Gente, 4 gatos num espaço pequeno é muita coisa. Eu vou jogar eles fora? Não, claro que não, eu sou responsável por eles. Mas é uma dificuldade, então é isso que a gente tem que planejar, pensar nisso. Outra coisa é a questão emocional que eu queria saber. A pessoa adota e aí não sabe como é que é a convivência com esse animalzinho. Ele exige uma atenção diferente ou ele não dá a atenção que o tutor desejava. Não é o bicho ideal para mim. Quer se desfazer. A pessoa ela tem que estar emocionalmente resolvida para entender que o bichinho que vai estar lá é muito mais o tutor servir ele do que o bichinho servir o tutor, né? Isso. E a gente entra também na parte do autocuidado. Você tem autocuidado com você? Você tem as suas rotinas, você vai ao médico. Por quê? Você está bem com você mesmo? Os ditados já dizem, para cuidar do outro, você tem que estar bem consigo mesmo. Primeiro. Então, o pet é a mesma coisa. Como é que você vai, né? Às vezes as pessoas demandam uma carência em cima do pet que é delas, elas precisam suprir aquela necessidade. E o pet não tá ali para isso. É isso. O pet, ele tá ali para somar, para sair junto para um passeio e vai ter benefícios com aquilo, tipo, você vai melhorar a ansiedade, você vai melhorar o estresse, só que você não pode depositar a sua felicidade em cima do pet. Ela vai ser um complemento e, claro, a incompatibilidade pode existir. Claro. Só que vai de você estar bem e entender o que o pet precisa e o que você precisa. E não sobrecarregar ele sobre aquilo. E o que você pode oferecer também. E tem uma outra questão também que eu acho que é importante frisar, assim, o pet, ele não tem um prazo pra você ficar com ele. Porque, assim, muitas vezes você adota um pet, tipo, em fevereiro, aí chega final do ano,
como o senhor comentou, quer fazer uma viagem, quer ir pra praia, quer não sei o que, e larga. Cara, o que a gente mais vê, pega ela perto do sítio da Dona Lúcia. Maior índice de abandono nesse período, né, pega aqui, por exemplo, em Cano, aqui em cima na Velho, a região da Nova Rússia e os extremos, né? Cara, o mais comum é você ir lá e ver animal. E assim, cachorrinhos vira-lata, cachorrinho de raça, tem de tudo lá. É um negócio impressionante, né? Exatamente, Belmiro. E não só final de ano, quando o pet fica doente. O que a gente encontra de pet doente, e daí vai naquela questão de planejamento a longo prazo e condições financeiras, abandona o pet quando ele fica doente porque não tem condições de cuidar, para que alguém na rua adote aquele animal, ou ache ele, e cuide dele porque a pessoa não tem condições. Então, para evitar esses tipos de situações, vale essa reflexão. Os benefícios serão enormes, eu não duvido disso. Exato. Mas a gente precisa estar ciente. E uma sugestão que eu dou, tá pensando em adotar? Pesquise sobre a raça, pesquise sobre o comportamento, entenda isso, procure um profissional para te auxiliar nesse processo e tenha... e faça lar temporário. Quero adotar, faz um lar temporário, tem tantos animais aí, veja como é que é. Não deu certo no lar temporário, tá tudo bem. O lar temporário é pra isso, né? Faça um lar temporário, fique com um animalzinho enquanto ele se recupera, pra você entender como funciona esse processo. E quando ele estiver apto para adoção, você decide, vou ficar com ele ou ele vai pra uma nova família que vai receber amor, carinho, atenção e os cuidados que ele precisa. A gente quer sim que todos os animais sejam adotados, mas a gente quer uma adoção responsável. Por isso que a gente traz esse tema aqui para as pessoas pensarem. Porque o que mais revolta a gente é ver um animal que foi comprado ou adotado e, não gostei, larga na rua de qualquer jeito e abandona um animal indefeso que... É triste, né? Que, gente, é muita maldade. Então, é importante essa conversa. Exatamente, o importante é cuidar bem. É isso. É isso. Se você não quer adotar, faz parte de ajuda uma ONG. Por mês você vai lá e dá um tanto, compra um saco de ração, ajuda de alguma forma, vai lá, faz carinho e depois, né? Mas Trabalho a ajuda voluntário. é bem-vinda. Passa um meio período, um dia lá, auxiliando. Tem um monte, vai ser muito carinho dos pets que estão lá, pode ter certeza. Sem isso dúvida aí. nenhuma. Sansão, obrigada mais uma vez por Obrigado. estar aqui com a gente. Até quinta-feira. Valeu. Até! Jornal da Mix, oferecimento, as aulas já iniciaram. Comece agora a sua graduação na Uniaselv, o EAD mais perto de você. Toyota agora é Barigui Tarpan, a sua concessionária Toyota para Blumenau e Rio do Sul. Para poupar ou investir no futuro é simples, escolha a Cressol e Cooper Super. Compre online em minhacoper.com.br.